rapaziada, como é que vocês vão? Vamos voltar aqui para falar do apartheid? Continuar onde nós paramos no nosso vídeo 1, que se dedicou à construção do processo de leis segregacionistas e que consolidou o apartheid em 48 e posteriormente as suas leis que aumentavam mais ainda a dor negra, né? E terminamos falando do Congresso do Povo e sua Carta da Liberdade, onde eles passam a exigir direitos iguais, divisão de terras e tudo mais. Confere lá no vídeo 1, né, para você entender melhor ainda esse nosso bate-papo aqui do vídeo 2. Valeu? Em 1959, o Congresso Pan-Africano mais o CNA começaram a organizar movimentos contra a lei do passe. Aquele documento que o negro tinha que ter, rapaz, para poder se deslocar pela África do Sul. Se não tivesse, ele podia até ser preso. Então, vários voluntários negros se deslocaram à delegacia de Sharpeville, bonito isso, né? Sharpeville, em Joanesburgo, pacificamente, apenas um protesto contra o que era absurdo da lei do passe. E aí, a polícia ripou os malandros, bateu, deu tiro, 69 mortos, rapaz, dados oficiais do governo, que deve ter tido mais. Enfim, e aí, líderes como Mandela começou a falar o quê? Temos que agir de uma maneira mais enérgica, já que não há diálogo. Então, vem a ideia de pegar em armas, fazer uma luta armada contra o apartheid dentro do CNA. Então, no julgamento de Rivônia, o Mandela foi condenado como líder terrorista e foi preso. E deixou um depoimento, quase um livro, uma carta imensa. Vou ler só um pedacinho para você. Quando ele falou assim: basicamente, lutamos contra dois problemas cruciais na vida do povo da África do Sul e que estão entrincheirados na legislação que nós queremos derrubar, que é a pobreza e a falta de dignidade humana. Nós não precisamos dos comunistas ou dos assim chamados agitadores para nos ensinar essas coisas. A África do Sul é o país mais rico da África e poderia ser um dos mais ricos do mundo, mas é uma terra de contrastes extremos e impressionantes. Os brancos desfrutam do que pode ser o mais alto padrão da vida do mundo, enquanto os negros vivem na pobreza e na miséria. Foi o que ele falou, mas não adiantou nada. Ele foi preso, malandro. A resposta do ministro Hendrick foi aumentar a segregação espacial dos negros perante as áreas brancas. Vários negros vão começar a ser deslocados porque ele chamou de bantustões, uma espécie de estados, ou pseudo-estados, porque ele dizia que ia ter uma autonomia para exercício da cultura negra, que até teria um líder, um representante político local, oficial. Mas a autonomia era complicada, porque o exército entrava, reprimia, o negro não podia sair dali para pedir emprego sem autorização escrita do governo, e ele dizia que era apenas uma política de desenvolvimento, né, social separada, e que brancos e negros exercendo suas culturas em lugares separados era uma vontade de Deus. Em 1969, com Mandela preso, e Steve Biko vai ser uma liderança contra o apartheid, mas não pela luta armada. Steve Biko tinha grande influência no movimento Black Power norte-americano, que teve nos Panteras Negras um partido negro, um dos seus maiores ícones. Steve Biko falava de um renascimento cultural negro, para que ele ganhasse autoestima, vaidade, olhasse para si, se achasse lindo, bonito, se sentisse bem e entendesse que eles também eram dignos de ter liberdade, terras, direitos, enfim, e tudo, ser tratados com dignidade em todos os casos, educação, moradia, segurança, e que eles não podiam mais entender que essas coisas eram naturalmente monopólios da cultura branca, de suas leis, como se fosse inevitável, como se tivesse que aceitar isso a vida toda. Ah, porque sempre foi assim,
então o negro, eu me sinto inferior mesmo, tem que aceitar. Ele dizia, não, malandro, não é assim. Você é forte, olha para você, rapaz. Tu é bonito, tem que ter autoestima, tem que ter orgulho da tua cor. E a gente pode também desfrutar de um processo de civilização e dignidade na África do Sul e contestar essas leis do apartheid. Mas não falava de luta armada. Para você entender melhor o que eu estou falando, o Chivibi dizia que uma educação que era dada aos negros era para deixar psicologicamente abalado, com baixa estima, obedecer a ordem e nunca ter esperança de uma mudança. Ele dizia que isso era absurdo. Olha só esse texto do ministro Henning. A educação dos nativos deve ser controlada no sentido de estar de acordo com a política do Estado. Se o nativo na África do Sul de hoje, em qualquer tipo de escola que exista, for ensinado a esperar que em sua vida adulta estará sob uma política de direitos iguais, cometerá um grande erro. Isso é o ministro falando. É isso que o Steve Biko está dizendo para os negros. A gente não pode aceitar isso. Isso é absurdo. Isso é a gente absorver que o nosso lugar sempre será um lugar de inferior e sem dignidade. Não podemos aceitar e temos que se rebelar contra isso, sem ser pela luta armada. Mas, em vez de dialogar com o Steve Biko, o governo aumenta a opressão na educação. O ministro Andrews, bonito, né? Ele vai dizer que o africano, aquela língua branca, deveria ser o parâmetro de educação nas escolas negras. A maioria dos garotos conseguia entender a língua e o professor tinha que usar aquela língua ali, o que dificultava o processo de aprendizagem, a começar no estudo de matemática, história e geografia. Aí, malandro, a molecada se revoltou. Mais de 20 mil alunos, rapaz, em Soweto, também em Joanesburgo, fizeram uma greve pela consciência negra, naquela linha do Steve Biko, pacífica, contra essa opressão na educação, pacífica, estudante. E aí, a polícia não quis nem saber, bateu, jogou gás lacrimogênico, deu tiro, matou um monte de menino, inclusive um garoto de 13 anos, o Hector Peterson, que virou símbolo desse massacre de Soweto. Em 91, a OUA, Organização da Unidade Africana, decreta, por causa disso aí, o Dia da Criança Africana. Isso é um absurdo. O problema é que esse movimento está na década de 70. O levante dos estudantes de Soweto é de 76. O Steve Biko, em 77, foi preso, torturado e assassinado. Grande parte dos estudantes fala, não dá mais para dialogar com o Estado, ele não dialoga conosco, e começa a se seduzir pela ideia de luta armada do CNA. E o quadro externo e interno eram favoráveis para que isso pudesse ser possível. Primeiro, década de 60, 70, os africanos começavam a lutar de forma armada contra o imperialismo europeu na África. Moçambique e Angola eram casos que influenciavam muito os negros da África do Sul e o CNA. Segundo, 73, crise do petróleo. As economias ocidentais não cresciam mais como antes. Então é natural o quê? Você ter mais negros desempregados, salários de negros reduzidos, a pobreza aumentando mais ainda. E, para piorar, o Estado não dialogando ainda me espanca e mata estudantes, né, no levante como desse de Soweto. É legal você notar esse conceito de estado de exceção. Eles não queriam a luta armada, mas o Estado não dialoga. Você vê que ninguém queria ser um guerrilheiro, porque é perigoso, você vai morrer. As pessoas, elas querem o quê? Ter seus partidos, votarem, terem suas liberdades respeitadas,
não ter censura à sua arte, às suas crenças, né? Enfim, a seus valores, poder se locomover, votar como todo mundo. Esse é o desejo desses caras. Mas o Estado não deixava. É um estado de exceção. Então, para esses negros, terrorista é o Estado. Não ele que pega em arma. Porque aqueles garotos não estavam pegando em arma. Quem pegou a arma foi o Estado. Quem usou do terror, da violência, foi o Estado. E quando esses grupos encontram uma resistência do Estado em dialogar, eles acabam pegando em armas. As histórias das guerrilhas pelo mundo ocorrem assim. Se você pegar a Alemanha nazista, por que os judeus, por pegarem arma lá no gueto de Varsóvia, eles não aguentavam aquela condição humilhante de vida e de holocausto. Aí tu vai dizer o quê? Que o judeu era terrorista? Quem era terrorista? Era o judeu ou o Estado nazista? Né? Você tem protestos contra ditaduras socialistas armados, você vai ter protestos contra ditaduras capitalistas, né, que também estão armados. Porque não há diálogo. Quando o Estado não dialoga, ele se torna um estado de exceção. E aí ele abre espaço, né, abre brecha e situações para estimular movimentos guerrilheiros com arma na mão, independente da ideologia. Para tentar diminuir esse conflito pesado, agora de luta armada, aquela coisa toda, o presidente Bota, eleito em 76 e governou até 85, falou que ia fazer reformas para acabar com esse pequeno apartheid. O que ele faz então? Ele permite que lideranças negras, que não eram contra o regime, participassem de congressos municipais, permitiu que os sindicatos dos negros pudessem existir, para eles poderem negociar com seus patrões. Aliás, era um desejo negro, como também eram dos seus patrões. Porque sem poder negociar, muitas vezes os negros iam para a greve. E os patrões não gostavam disso, preferiam até negociar mesmo para que não houvesse uma paralisação da produção. Ele faz uma reforma na Constituição onde mestiços, asiáticos, poderiam também ter alguns cargos nas câmaras. Os negros, não. E as lideranças negras que contestassem essas novas condições de reformas contra o pequeno apartheid, estava liberado para as forças militares reprimir com veemência em nome da segurança e da ordem. O governo Bota também insistia que a África do Sul era comprometida na luta contra qualquer levante comunista, dentro e fora da África do Sul, para agradar o Ocidente capitalista. Qualquer movimento negro, mesmo que seja esse de Soweto aí, que era pacífico, de estudante, é comunismo. Comunismo era, enfim, era definido contra você estar contra aquele governo fundamentado na supremacia branca. Em 76, na Operação Savana, a África do Sul apoia diretamente a UNITA, que era uma organização capitalista, até patrocinada pelos Estados Unidos também, na década de 80 e tudo mais, com Ronald Reagan, junto com a Margaret Thatcher, que vai lutar contra a MPLA em Angola, que era a organização socialista, né, que vai ser apoiada por Cuba e pela União Soviética. Ou seja, a África do Sul cai dentro, apoia diretamente o lado capitalista na Guerra Civil de Angola. Só que suas reformas não deram nada, não resolveram nada. Os negros não se sentiram satisfeitos com nenhuma delas, com nenhuma daquelas cláusulas. Então, os atentados crescem em usinas, departamentos militares, revolta nos townships, que a gente estudou, aquelas comunidades, né, negras ao redor de áreas brancas, e ele vai decretar o estado de emergência. A violência aumenta, os conflitos armados aumentam dos dois lados, morte de negros pra caramba, morte de lideranças negras. Tu tem, como é que se diz, organizações de milícias brancas, como as africanas, crescendo, matando lideranças negras na África do Sul. E aí, meu amigo, não dava mais para controlar. Você chega entrando no final de 70 e década de 80,
as imagens do apartheid sendo mais divulgadas. O mundo ocidental, que não conhecia tanto o apartheid, agora de repente vai conhecer. E aí, aqueles que eram os antigos aliados do apartheid, que se enriqueceram com o apartheid na África do Sul, não querem mais ser associados a essa imagem. Aí bancos internacionais começam a tirar crédito da África do Sul, cobrar dívidas da África do Sul. Países começam a fazer boicote da África do Sul. Né? Artistas se negam a ir fazer qualquer evento, né, dentro da África do Sul. Coca-Cola diz que vai sair da África do Sul. IBM, General Motors e outras mais. Ou seja, a África do Sul entraria numa crise política e econômica muito grave. Sendo assim, na década de 90, o presidente Klerk, eleito pelo Partido Nacional apenas com 48% dos votos, foi a menor margem que ele teve, que era sinônimo, né, termômetro dessa crise política e econômica, ele fala que o clima é sustentável, né, em âmbito nacional, internacional, econômico, político, e ele vai para uma negociação com o CNA, né, para parar esse movimento armado. Né? O Klerk oficializa, ele aceita a legalização do CNA, do Partido Comunista, e começa a ouvir algumas, né, várias de suas reivindicações, como os direitos políticos e civis dos negros iguais a dos brancos, né, a questão da igualdade perante a lei, estava anunciado o fim do apartheid, a retirada do exército das favelas que oprimiu os negros, né, e a liberdade de presos políticos, entre outras coisas mais. Nesse quesito de liberdade de presos políticos, né, aí no início da década de 90, o Mandela sai da cadeia. E em 94, né, ele concorre à eleição e ele se torna o presidente da África do Sul, não com uma ideia de combate, né, aos brancos, em arma, pelo contrário, achar um caminho, né, para crescimento, se recompor, e isso só ia acontecer se houvesse pelo menos, né, uma diplomacia entre brancos e negros. Isso aparece muito naquele filme Invictus, que é muito legal, um dia você podia ver, esse filme é bastante legal. Na verdade, o apartheid estava acabando na questão política, né? Porque na questão econômico-social era muito complicado. 50% dos negros estavam abaixo da linha da pobreza. Um analfabetismo horroroso. Uma quantidade de terra menor para eles e sem ser as melhores também. A maioria das terras estavam com os brancos. Os negros não tinham curso superior. Né? Muita gente analfabeta, 66% da renda da África do Sul era concentrada na mão dos brancos. Então a discrepância econômico-social era muito grande. É bom lembrar também que esse discurso da África do Sul, de estou aqui no combate ao perigo comunista, fiel ao Ocidente capitalista, ele vai cada vez, né, se tornando menor importância. Porque em 89 tu tem a queda do Muro de Berlim, em 91 tu tem o fim da União Soviética. O socialismo real ruía por ditadura, corrupção, censura, falta de liberdade como a religiosa, sindical, entre outras mais. Né? Isso é papo, né, para um outro dia. E então, esse perigo vermelho ele já não era tão perigoso assim. Então, muita gente do Ocidente começa agora a criticar o apartheid que antes vinham de boa. Valeu? Se liga, malandro. Estuda história. O mundo precisa de história. Beijos!